São 5 da manhã quando abro os olhos. O mesmo horário há 57 anos. Não preciso de despertador. Meu corpo ainda carrega a memória do medo, aquele alarme interno que nunca mais consegui desligar completamente. Pela janela do meu quarto, observo as primeiras luzes da aurora pintando de dourado os campos que um dia foram meu inferno. As mesmas terras onde sangrei, onde morri, onde renasci. Hoje, essas terras abraçam outras mulheres como eu. Mulheres que chegam aqui, carregando apenas a roupa do corpo e cicatrizes invisíveis que doem mais que qualquer ferimento físico. Meu nome é Noêmia. Tenho 78 anos e uma história que, durante décadas, acreditei que levaria para o túmulo. Mas descobri que algumas histórias não nos pertencem apenas. Elas pertencem a todas as mulheres que ainda estão presas em casamentos que são prisões, que ainda dormem com um olho aberto, que ainda acreditam que merecem a violência que recebem. Em 1967, Noêmia Ferreira da Silva morreu oficialmente. Nos registros, sucumbiu a uma febre fulminante. Na realidade, foi assassinada por aquele que jurou protegê-la. O que ninguém sabia era que os mortos, às vezes, escolhem voltar. Você acredita em fantasmas? Eu sou um. Não daqueles que assombram casas antigas ou fazem ruídos na madrugada. Sou do tipo que aprendeu a assombrar os vivos, especialmente aqueles que acreditam que podem apagar uma vida como quem apaga uma vela. Meu nome verdadeiro é Noêmia Ferreira da Silva, mas durante 57 anos respondi por Elvira Stoll. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda desta casa, que já foi cenário de tanto horror e agora é refúgio de esperança, posso finalmente contar a verdade sobre a noite em que morri e a manhã em que decidi viver novamente. Era outubro de 1967. O Brasil vivia sob as botas da ditadura militar. Caetano Veloso acabara de lançar Alegria, Alegria, música que eu escutava escondida no rádio de pilha que guardava debaixo do colchão, e eu tinha 21 anos. Para o mundo exterior, era a jovem esposa de Alcides Werneck, um dos homens mais poderosos e temidos do sul do Brasil. Para quem me conhecia de verdade, era uma prisioneira que há 3 anos não via a luz do sol sem permissão. Naquela noite fatídica de outubro, quando as cigarras cantavam sua sinfonia melancólica e o vento sul trazia o cheiro de chuva que nunca chegava, Alcides decidiu que eu sabia demais para continuar viva. Ele estava certo. Eu sabia sobre as reuniões secretas com militares de alta patente, sobre as terras que confiscava de pequenos agricultores usando documentos forjados, sobre os corpos que desapareciam quando alguém ousava questioná-lo. Eu sabia, e isso me condenava. O ferro quente que ele pressionou contra minha pele ainda arde em dias de tempestade. A marca ficou, uma lembrança permanente gravada em meu ombro esquerdo, logo abaixo da clavícula. Mas não foi o ferro que quase me matou, foi a corda. Alcides tinha mãos grandes, calejadas pelo trabalho rural e pela violência. Quando elas se fecharam ao redor do meu pescoço, pensei que era o fim. E foi. Noêmia morreu naquela noite. O que Alcides não esperava era que Dona Generosa, a parteira que cuidava das mulheres da região há mais de 40 anos, tivesse chegado para um parto de emergência bem na hora em que ele me arrastava para o celeiro. Ela viu tudo através das frestas da madeira velha. Viu quando ele me enforcou. Viu quando meu corpo ficou mole. Viu quando ele cavou um buraco raso nos fundos da propriedade. Mas Dona Generosa também viu algo que Alcides não viu. Um movimento quase imperceptível no meu peito quando ele já havia se afastado, convencido de que o serviço estava terminado. Durante 60 minutos, estive tecnicamente morta. Meu coração havia parado. Não havia respiração detectável, mas algo, chame de milagre, destino ou pura teimosia, me trouxe de volta. Dona Generosa me encontrou ainda no buraco, coberta por uma fina camada de terra, os lábios azuis, mas com um fio de vida que se recusava a se apagar. Ela me carregou para sua casa nos braços, como se eu fosse uma criança. Passei 2 semanas entre a vida e a morte, delirando com febre, falando sozinha, revivendo cada momento de terror que havia experimentado nos últimos 3 anos.
Quando finalmente abri os olhos completamente consciente, Dona Generosa me disse algo que mudaria minha existência para sempre. Menina, você morreu oficialmente. Para todo mundo, incluindo aquele demônio, você está enterrada nos fundos da propriedade dele. Agora você tem uma escolha. Pode continuar morta e começar uma vida nova, ou pode voltar para casa e morrer de verdade da próxima vez. A escolha foi óbvia. Elvira Stoll nasceu naquele momento, com os documentos que Dona Generosa conseguiu através de uma rede de mulheres que descobri depois, há décadas, ajudava outras mortas a começar de novo. Uma rede silenciosa de parteiras, benzedeiras, professoras aposentadas e viúvas corajosas que entendiam que, às vezes, a única forma de uma mulher sobreviver é fingindo que não existe mais. Durante 22 anos, fui Elvira. Mudei para outro estado, trabalhei como costureira, casei novamente, desta vez com um homem bom, que morreu de velhice na nossa cama segurando minha mão. Tive filhos que nunca souberam meu nome verdadeiro. Vivi uma vida inteira como outra pessoa. Alcides morreu em 1989, vítima de um infarto fulminante. Li no jornal que havia sido encontrado morto na mesma propriedade onde uma vez me enterrou. A ironia não passou despercebida. Foi só depois da morte dele que tive coragem de voltar. Comprei a fazenda dos herdeiros que mal sabiam o que fazer com aquela terra maldita. E então, aos 44 anos, comecei meu verdadeiro trabalho. Transformar o lugar onde Noêmia havia morrido no lugar onde outras mulheres poderiam renascer. Hoje, 34 anos depois daquela noite terrível, esta propriedade abriga o Lar Elvira, um refúgio para mulheres em situação de violência doméstica. Irônico, não é? O nome da mulher que eu me tornei para sobreviver agora protege outras mulheres que precisam desaparecer para viver. Vocês querem saber o que me deu forças para voltar dos mortos? Não foi vingança, não foi ódio. Foi a compreensão de que minha morte fingida poderia servir para algo maior. Provar que é possível sobreviver ao impossível, recomeçar do zero, transformar o maior, trauma em propósito de vida. Porque às vezes, para viver de verdade, primeiro você precisa morrer por completo. O que levou essa senhora a forjar a própria morte? Como ela conseguiu enganar um dos homens mais poderosos do Brasil? E qual foi o preço que pagou por 57 anos de vida dupla? Fique comigo, porque esta é apenas a primeira camada de uma história que envolve uma rede secreta de mulheres, documentos forjados, a resistência silenciosa durante a ditadura militar e a descoberta de que alguns mortos são mais perigosos vivos do que jamais foram em vida. Uma criança criada entre vinhas aprende cedo que as coisas mais doces nascem do que foi podado. O cheiro de uva fermentando ainda me persegue nos sonhos. É um aroma que carrega toda a minha infância, doce e azedo ao mesmo tempo, promessa e melancolia misturadas numa única respiração. Quando fecho os olhos, ainda consigo sentir a terra vermelha de Santa Catarina grudando nas solas dos meus pés descalços, o sol de verão queimando minha nuca, enquanto seguia minha mãe pelas fileiras infinitas de parreiras que definiam os limites do nosso pequeno mundo. Era 1952, quando minhas primeiras memórias nítidas se formaram. Eu tinha 6 anos e achava que o universo terminava onde nossos vinhedos encontravam a mata fechada. Nossa propriedade, se é que podia ser chamada assim um pedaço de terra herdado do meu avô italiano, ficava no vale do Itajaí, numa região onde o dialeto talian ainda ecoava pelas manhãs quando os vizinhos se cumprimentavam por cima das cercas de bambu. Minha mãe, Dona Brígida Ferreira, era uma mulher talhada na pedra da dignidade. Aos 35 anos, já era viúva. Meu pai morrera de pneumonia quando eu tinha apenas 2 anos, mas carregava a viuvez como quem carrega uma honra pesada e necessária. Ela usava sempre vestidos escuros, nunca acima do joelho, sempre com um avental amarrado na cintura que mais parecia uma armadura contra o mundo. Seus cabelos castanhos, puxados num coque apertado desde a madrugada até a hora de dormir, só se soltavam quando ela escovava diante do pequeno espelho rachado do nosso quarto. Noêmia, ela dizia enquanto trançava meus cabelos antes da missa dominical. Uma mulher vale pelo trabalho das suas mãos e pelo silêncio da sua boca. Lembra disso sempre. Suas mãos calejadas pelo trabalho na terra faziam tranças tão apertadas que minha cabeça doía o dia.
inteiro, mas eu jamais reclamava. Sabia, mesmo sem entender completamente, que aquelas palavras eram mais que conselhos. Eram lições de sobrevivência. Nossa casa era uma construção simples de madeira e pedra, com 3 cômodos principais: a cozinha onde passávamos a maior parte do tempo, o quarto que dividíamos e a sala pequena que usávamos apenas aos domingos ou quando o padre visitava. Não tínhamos eletricidade. Ela só chegaria à nossa região em 1959, quando eu já estava com 13 anos. À noite, a casa se iluminava com lampiões a querosene que criavam sombras dançantes nas paredes, transformando nossa rotina noturna numa espécie de ritual solene. O fogão a lenha era o coração da casa. Mamãe acendia-o antes do amanhecer e ele permanecia aceso até bem depois do jantar. O cheiro da lenha queimando misturava-se ao aroma do café coado na flanela e do pão sovado à mão que ela assava toda terça e sexta-feira. Era um pão denso, escuro, que durava a semana inteira e que eu comia com banha de porco ou com a geleia de uva que fazíamos no final de cada colheita. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Mamãe me acordava às 5 em ponto, quando o céu ainda tinha a cor cinza azulada do pré-amanhecer. Não precisava de relógio. Ela tinha um cronômetro interno que jamais falhou. Eu vestia meu vestido de chitão, sempre no mínimo 3 dedos abaixo do joelho, como ela fazia questão de medir. Calcava as alpargatas de couro que duravam o ano inteiro e seguia para a cozinha, onde já me esperava uma caneca de café com leite adoçado com rapadura. O café da manhã era sempre o mesmo: pão com banha, uma fatia de queijo branco que comprávamos do seu Germano na propriedade vizinha, e às vezes um ovo frito quando as galinhas eram generosas. Comíamos em silêncio, ouvindo apenas o chiado do fogão e o despertar gradual dos passarinhos lá fora. Mamãe mastigava devagar, pensativa, planejando mentalmente o dia de trabalho que se seguiria. Após o café, começava a nossa rotina entre as parreiras. Durante os meses de crescimento, caminhávamos pelas fileiras verificando cada pé de uva, cada folha, cada cacho em formação. Mamãe me ensinava a identificar doenças nas plantas, a reconhecer quando a terra estava muito seca ou muito úmida, a prever pela cor das folhas se a colheita seria boa ou ruim. A videira é como a mulher, ela dizia enquanto passava os dedos pelas folhas verdes que brilhavam com o orvalho matinal. Precisa de cuidado constante, mas não de proteção excessiva. Precisa de poda para crescer forte, mas não de cortes que machuquem a alma. A poda era sempre no inverno, entre junho e agosto, quando o frio cortava nossos rostos e nossas mãos ficavam rachadas, mesmo com a banha de galinha que mamãe esfregava nelas toda noite. Era um trabalho que exigia precisão quase cirúrgica. Cada corte tinha que ser pensado, cada galho analisado. Cortar demais matava a planta. Cortar de menos a deixava fraca e improdutiva. Eu observava a mamãe com a tesoura de poda nas mãos, decidindo o destino de cada ramo com uma seriedade que me impressionava. Suas decisões eram rápidas, mas nunca apressadas. Ela estudava cada parreira como quem lê um livro complexo, entendendo a história que cada galho contava sobre a temporada anterior. Vê aqui, Noêmia. Ela apontava para um ramo aparentemente saudável. Este aqui está bonito, mas não deu fruto ano passado. Se deixar, ele vai sugar toda a força da planta e os outros galhos vão sofrer. Às vezes a gente tem que cortar o que parece bom para salvar o que é necessário. Anos depois, quando minha própria vida precisasse de poda radical, eu me lembraria dessas lições. Quando tive que cortar Noêmia da minha existência para que Elvira pudesse florescer, foram as mãos da minha mãe que guiaram as minhas naquele corte doloroso, mas necessário. Durante a colheita, entre janeiro e março, nossa pequena propriedade se transformava num formigueiro humano. Vizinhos vinham ajudar em troca de uma parte da produção, criando um sistema de cooperação que mantinha toda a comunidade unida. As mulheres colhiam com cestas de vime trançado que elas mesmas faziam durante o inverno. Os homens carregavam os cachos para os tonéis de madeira onde começaria a fermentação. Eu adorava a época da colheita. Era quando nossa casa se enchia de vozes, risadas e o som constante das uvas sendo esmagadas.
As mãos ficavam roxas do suco que escorria, as roupas manchadas de uma cor que nunca saía completamente. Mas havia uma alegria contagiante no ar, uma sensação de que estávamos participando de algo maior que nós mesmas. Mamãe se transformava durante a colheita. A mulher séria e reservada do dia a dia dava lugar a alguém mais expansiva, que cantava antigas canções italianas enquanto trabalhava e até sorria quando achava que ninguém estava olhando. Era nesses momentos que eu vislumbrava quem ela poderia ter sido se a vida tivesse sido mais generosa com ela. As tardes eram para as tarefas domésticas. Lavávamos roupas no tanque de pedra que meu avô havia construído no quintal, usando sabão de cinza que mamãe fazia com gordura de porco e soda cáustica. A água vinha de um poço artesiano que nunca secava, mesmo nos verões mais rigorosos. Estendíamos as roupas no varal de arame farpado, onde elas secavam ao sol e ganhavam aquele cheiro único de roupa lavada no campo. À tarde, também era hora de cuidar da horta. Plantávamos de tudo: tomate, alface, couve, feijão vagem, abóbora, milho. Mamãe tinha mãos mágicas para fazer crescer qualquer coisa. Dizia que conversava com as plantas, que elas respondiam quando tratadas com carinho. Eu achava que era superstição, mas anos depois descobri que havia uma sabedoria ancestral naquele cuidado quase maternal com a terra. Nossas noites eram longas e tranquilas. Após o jantar, sempre cedo, antes de escurecer completamente, sentávamos na varanda pequena da nossa casa. Mamãe costurava à luz do lampião, consertando roupas ou fazendo peças novas com retalhos que conseguia na cidade. Eu fazia minhas lições da escola primária, praticando as letras num caderno de papel pardo com lápis que apontava com uma gilete. Era nessas noites que mamãe me contava histórias. Não histórias de princesas ou contos de fadas, mas histórias da nossa família, dos nossos antepassados italianos, das dificuldades que enfrentaram para construir uma vida no Brasil. Suas histórias sempre tinham uma moral, sempre uma lição sobre persistência, dignidade e a importância de uma mulher se manter firme mesmo quando o mundo parecia desabar. Sua nona Caterina, ela dizia, referindo-se à minha bisavó, que eu nunca conheci, chegou aqui da Itália grávida e viúva, falando apenas italiano, sem um centavo no bolso. Construiu uma vida inteira apenas com as próprias mãos. Morreu aos 89 anos, cuidando da sua própria horta até o último dia. Essa força está no teu sangue, Noêmia. Nunca esqueça disso. Os domingos eram diferentes. Acordávamos um pouco mais tarde, vestíamos nossas melhores roupas e caminhávamos 3 quilômetros até a igreja do distrito. Mamãe usava seu único vestido bom, azul marinho com pequenas flores brancas, e eu colocava o vestido de organdi que ela havia costurado para minha primeira comunhão. Era um vestido simples, mas bem feito, com pregas miúdas na saia e botões de madrepérola que brilhavam sob a luz dos vitrais. A missa era em latim, celebrada pelo padre Giovanni, um italiano já velho que parecia ter saído diretamente das histórias que mamãe contava sobre a terra dos nossos antepassados. Eu não entendia uma palavra do que ele dizia, mas gostava do ritual, da solenidade, da forma como as vozes se uniam no canto dos hinos. Após a missa, ficávamos na praça da igreja, conversando com os vizinhos. Era o momento social da semana, quando as novidades se espalhavam, os casamentos se arranjavam e os negócios se discutiam. Mamãe falava pouco, mas ouvia muito. Voltávamos para casa com informações sobre quem estava doente, quem precisava de ajuda na colheita, quem tinha filhos em idade de casamento. O almoço de domingo era especial. Mamãe matava uma galinha, fazia macarrão à mão e molho de tomate com manjericão da horta. Era a nossa única refeição da semana que podia ser considerada festiva. Comíamos devagar, saboreando cada garfada, conversando sobre a semana que passara e planejando a que viria. À tarde de domingo, eu tinha algumas horas livres para brincar. Não tínhamos brinquedos comprados. Fazíamos bonecas com sabugo de milho e retalhos, peões com carretel de linha, petecas com palha de milho e penas de galinha. Minha brincadeira favorita era fingir que era professora, usando uma pedra lisa como quadro negro e ensinando lições imaginárias para alunas invisíveis.
Mamãe observava minhas brincadeiras com um misto de ternura e preocupação. Sabia que eu sonhava com um mundo maior que nossos vinhedos, que tinha ambições que iam além de uma vida rural simples. Às vezes a pegava olhando para mim com uma expressão que não conseguia decifrar na época, mas que agora reconheço como uma mistura de orgulho e medo. Orgulho da filha inteligente que estava criando. Medo do que esse mundo maior poderia fazer com uma menina sonhadora. Os anos da minha infância se sucederam nesse ritmo. As estações marcavam nossa vida mais que os calendários. O outono da colheita, o inverno da poda, a primavera do replantio, o verão do crescimento. Cada ano eu crescia um pouco mais, entendia um pouco melhor as complexidades da vida adulta que me esperava. Em 1959, quando completei 13 anos, a eletricidade finalmente chegou à nossa região. Mamãe resistiu no início. Dizia que não tínhamos dinheiro para essas modernidades, mas quando viu que era essencial para manter nossa produção competitiva, cedeu. A primeira vez que acendemos uma lâmpada elétrica em nossa casa foi um momento mágico e assustador ao mesmo tempo. A luz era muito mais branca e brilhante que nossos lampiões, revelando cantos da casa que sempre permaneceram nas sombras. Com a eletricidade veio também nosso primeiro rádio. Mamãe comprou um Philips pequeno, de baquelite marrom, que ficava na cozinha. Sintonizávamos a Rádio Nacional nas noites de sábado para ouvir o programa Grande Teatro Nacional. Era nosso contato com o mundo além dos vinhedos. Nossa janela para um Brasil que estava se modernizando rapidamente sob o governo de Juscelino Kubitschek. Foi através do rádio que soubemos da construção de Brasília, da chegada dos primeiros automóveis estrangeiros, da bossa nova que começava a embalar a juventude das grandes cidades. Para mim, aquelas notícias eram como contos de um mundo fantástico que existia em algum lugar distante e inacessível. Mamãe ouvia as novidades com expressão preocupada. O mundo está mudando. Muito rápido, ela murmurava. Nem tudo que é novo é bom. Mas eu sentia um chamado irresistível por essas mudanças, uma curiosidade ardente sobre como seria viver nesse Brasil novo que estava nascendo. Aos 15 anos, em 1961, recebi minha primeira proposta de casamento. José, filho do seu Germano, 2 anos mais velho que eu, pediu mamãe minha mão. Era um rapaz trabalhador, dono de um pequeno gado leiteiro, considerado um bom partido para uma menina da minha condição. Mamãe levou semanas considerando a proposta. Via que seria uma vida segura para mim, sem grandes luxos, mas sem necessidades. José era conhecido por sua índole pacífica e seu respeito pelos mais velhos. Era exatamente o tipo de homem que ela desejaria como genro. Mas algo em mim gritava que havia mais vida para ser vivida antes de me estabelecer nos mesmos padrões que haviam definido a existência da minha mãe. Numa conversa que permanece vívida na minha memória, tive coragem de expressar meus sentimentos. Mamãe, disse numa noite de inverno, quando o vento balançava as videiras nuas lá fora, eu quero conhecer o mundo antes de me casar. Quero trabalhar na cidade, aprender coisas novas. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Mamãe continuou costurando, mas percebi que suas mãos tremiam levemente. Finalmente, ela levantou os olhos do bordado e me olhou com uma intensidade que me assustou. O mundo não é gentil com moças como nós, Noêmia. Aqui você tem proteção, respeito, um futuro garantido. Lá fora, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Lá fora você seria apenas mais uma menina do interior que os homens da cidade usam e descartam. Mas já era tarde. A semente da inquietação havia germinado em mim, alimentada pelas vozes do rádio que falavam de um Brasil em transformação, de oportunidades para quem tivesse coragem de buscá-las. A decisão final ficou adiada quando seu Germano, percebendo minha relutância, retirou a proposta. José acabou se casando com uma prima de outro distrito, e eu continuei na nossa pequena propriedade, ajudando mamãe com os vinhedos e sonhando com horizontes distantes. Foi durante esse período de indefinição, entre meus 16 e 17 anos, que conheci algumas mulheres que marcariam profundamente minha perspectiva de vida. Dona Mercedes, uma professora aposentada que viera de Florianópolis para cuidar de uma irmã doente, visitava nossa casa ocasionalmente para
Comprar vinho. Ela trazia livros, jornais, histórias de um mundo onde mulheres podiam ser independentes. Uma mulher inteligente, ela me disse certa vez, observando como eu lia avidamente os jornais que trazia. Não deveria limitar seus sonhos ao tamanho da propriedade onde nasceu. Suas palavras ecoaram em mim por meses. Em 1963, quando completei 17 anos, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Iria trabalhar como doméstica na cidade por alguns meses, apenas para experimentar como era a vida urbana. Mamãe resistiu inicialmente, mas acabou concordando quando Dona Mercedes arranjou um emprego para mim na casa de uma família respeitável em Blumenau. Era para ser uma experiência temporária, uma aventura de alguns meses antes de voltar para casa e aceitar um casamento arranjado. Não podia imaginar que estava dando o primeiro passo em direção a Alcides Werneck, ao casamento que se tornaria minha prisão, a noite terrível de 1967, quando morreria. E renasceria com outro nome. Mas naquele momento, empacotando meus poucos pertences numa mala de papelão, eu era apenas uma menina de 17 anos, criada entre parreiras, carregando nas veias a força da minha bisavó italiana e nas mãos o conhecimento ancestral de que às vezes é preciso podar drasticamente para que a vida possa florescer novamente. Mamãe me acompanhou até a estrada principal, onde pegaria o ônibus para Blumenau. Beijou minha testa e sussurrou: "Lembra das parreiras, filha. Lembra que até a poda mais severa serve para fazer a planta crescer mais forte." Suas palavras me acompanhariam durante toda a jornada que estava por vir, através do casamento, da violência, da morte fingida e do renascimento. Porque algumas lições, quando plantadas em terra fértil, florescem mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Existem homens que são como tempestades de verão. Chegam com uma beleza avassaladora, mas deixam apenas destruição em seu rastro. Foi numa tarde de dezembro de 1963, quando o calor fazia ondular o ar sobre o asfalto da Rua 15 de Novembro, em Blumenau, que vi Alcides Werneck pela primeira vez. Eu tinha 17 anos e há 6 meses trabalhava como doméstica na casa da família Zimmermann, dona de uma das maiores cervejarias da região. Naquele sábado, Dona Ingrid me enviara ao centro para buscar tecidos finos da capital. Eu usava meu melhor vestido, algodão azul claro com flores, brancas que mamãe havia costurado, sapatos emprestados da patroa, e carregava uma bolsa pequena com o dinheiro das compras. Blumenau fervilhava com o movimento típico dos sábados. Carros Ford e Volkswagen disputavam espaço com carroças. O cheiro de pretzel misturava-se ao aroma de café das confeitarias alemãs. Mulheres elegantes passeavam com vestidos na altura do joelho, ousadia que ainda escandalizava as senhoras conservadoras. Foi quando saía da loja de tecidos que esbarrei, literalmente com ele. O impacto fez eu derrubar o embrulho. Quando me abaixei para pegá-lo, vi botas de couro marrom impecavelmente polidas. Meu olhar subiu. Calças bege bem passadas, camisa branca de linho, antebraços bronzeados e musculosos. Quando cheguei ao rosto dele, senti como se o mundo tivesse parado. Alcides Werneck tinha 29 anos e era a personificação do que eu imaginava ser um homem de verdade. Alto, ombros largos, cabelos castanho escuros ondulados, mas eram os olhos que hipnotizavam, castanho-mel, intensos, conseguindo ser ternos e predatórios ao mesmo tempo. "Perdão, senhorita", disse com voz grave e melodiosa, estendendo a mão para me ajudar. "A culpa foi toda minha. Estava distraído pensando em..." Fez uma pausa estudada, seus olhos percorrendo meu rosto. Bem, agora já não me lembro em que estava pensando. O sotaque era catarinense refinado, educado. Suas mãos eram grandes, calejadas o suficiente para indicar trabalho rural, mas bem cuidadas. Quando segurou minha mão, senti uma corrente elétrica percorrer meu braço. A primeira vez que um homem me tocava intimamente. "Não foi nada", murmurei, tentando recuperar a compostura. Eu que estava distraída. "Uma moça bonita como você tem o direito de estar distraída", ele disse. E aquele sorriso me desarma completamente. "Posso saber seu nome?" "Noêmia Ferreira." "Noêmia", repetiu como se saboreasse uma fruta doce. Nome bonito para uma moça bonita. "Eu sou Alcides Werneck. Prazer em conhecê-la." O nome não significava nada para mim então.
Só depois descobriria que os Werneck eram uma das famílias mais poderosas da região, donos de milhares de hectares e influência política que se estendia até a capital. A conversa fluiu com facilidade surpreendente. Alcides fazia perguntas que me faziam sentir interessante, especial. Queria saber sobre minha família, nossa propriedade, meus sonhos. Era a primeira vez que alguém demonstrava interesse genuíno em conhecer meus pensamentos. Uma moça inteligente como você não deveria estar trabalhando como doméstica, disse, seus olhos fixos nos meus. Deveria estar sendo cortejada por rapazes dignos, tendo sua própria casa, seus sonhos realizados. Suas palavras eram mel nos meus ouvidos. Ninguém jamais me chamara de inteligente ou sugerira que eu merecia mais que o destino modesto traçado para mim. Quando me despedi, prometeu estar lá no sábado seguinte. Durante toda a semana, não consegui pensar em outra coisa. Alcides havia despertado sensações que eu nem sabia que existiam. O segundo encontro foi na confeitaria alemã, estabelecimento elegante da alta sociedade. Quando entramos juntos, senti todos os olhares. Alcides cumprimentou várias pessoas, apresentando-me como a senhorita Noêmia, uma nova amiga. Durante 2 horas, ele me contou sobre viagens. São Paulo, Rio, até Buenos Aires. Falou sobre livros, cavalos árabes, planos para expandir os negócios familiares. Eu o escutava fascinada, como se diante de um personagem das radionovelas. E você, Noêmia? Quais são seus sonhos? Era uma pergunta que ninguém nunca me fizera. Mamãe sempre falara do meu futuro em termos práticos. Casamento, filhos, vida simples. Gostaria de viajar, disse hesitante. Conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Talvez estudar. Uma mulher inteligente sempre deveria ter essas oportunidades, disse, olhando-me com intensidade. Você merece muito mais que uma vida, limitada pelos preconceitos do interior. Os encontros se tornaram semanais, depois bissemanais. Alcides sempre trazia presentes. Lenço de seda, livro de poesias, perfume francês. Cada presente vinha com palavras carinhosas sobre como pensara em mim ao escolhê-lo. Após 2 meses, numa tarde de fevereiro de 1964, sob a sombra de uma tipuana na Praça Dr. Blumenau, ele fez o pedido que mudaria minha vida. Noêmia, disse com seriedade, pegando minhas mãos, estes 2 meses ao seu lado foram os melhores da minha vida. Você trouxe uma luz que eu não sabia que estava faltando. Meu coração disparou. Gostaria de pedir sua mão em casamento. Sei que é rápido, sei que mal nos conhecemos, mas às vezes o coração sabe coisas que a razão ainda não compreendeu. As lágrimas brotaram antes que eu pudesse controlá-las. Era tudo com que sonhara. Um homem como Alcides Werneck querendo casar comigo. Preciso falar com minha mãe, consegui dizer. Claro, mas saiba que já falei com pessoas sobre sua família. Todos falam muito bem de Dona Brígida. Será uma honra tê-la como esposa. O fato de ele ter investigado minha família deveria ter me alarmado, mas aos 17 anos, apaixonada e deslumbrada, interpretei como prova de intenções sérias. Mamãe recebeu a notícia com alegria, misturada à apreensão que não consegui compreender. Fez muitas perguntas sobre Alcides, sua família, seus negócios. Quando soube que ele viria pedir minha mão pessoalmente, concordou, mas percebi tensão em seus ombros. Alcides chegou à nossa propriedade dirigindo um Ford Galaxy azul metálico que brilhava como joia, o primeiro automóvel particular em nossa terra. Estava impecável, terno cinza de linho, sapatos brilhando, cabelos com brilhantina. Trazia rosas vermelhas para a mamãe e vinho do porto de sua adega particular. O pedido formal foi perfeito. Falou eloquentemente sobre suas intenções, como cuidaria de mim, o futuro próspero que construiríamos. Mamãe fez as perguntas apropriadas sobre sustento, cerimônia, onde viveríamos. Todas as respostas foram perfeitas. Fazenda próspera, casamento na igreja matriz de Blumenau, vida como senhora respeitada. O que nenhuma perguntou, e ele omitiu, foram detalhes sobre a natureza exata dos negócios, sua reputação em certos círculos, as histórias sussurradas envolvendo seu nome. O casamento foi marcado para maio de 1964, apenas 2 meses depois. Quando 2 corações se encontram,
disse. Romanticamente, cada dia de separação é desperdício. As semanas passaram num turbilhão. Alcides insistiu em pagar tudo: vestido encomendado de Florianópolis, festa na melhor churrascaria de Blumenau, alianças de ouro, 18 quilates com nossos nomes gravados. A cerimônia aconteceu numa manhã ensolarada de maio, na igreja matriz. Meu vestido era o mais bonito que já vestira. Cetim branco com rendas, véu de 3 metros bordado à mão. Caminhando pelo corredor ao som do órgão, vendo Alcides, me esperando com aquele sorriso, senti estar vivendo um conto de fadas. Mamãe chorou durante toda a cerimônia. Pensei fossem lágrimas de felicidade. Só depois compreenderia que também havia pressentimento. A intuição maternal de que estava perdendo a filha para algo perigoso. A lua de mel foi em Florianópolis, no melhor hotel. 3 dias de felicidade intensa, onde Alcides se mostrou o marido atencioso que eu sonhara. Restaurantes elegantes, roupas caras, apresentações orgulhosas como minha esposa. Foi ao chegar à fazenda São Benedito que os primeiros alarmes piscaram. A propriedade era imensa, mais de 2.000 hectares até onde a vista alcançava. A casa principal, construção colonial imponente, 2 andares, varandas amplas, jardins meticulosos. Havia estábulos com cavalos de raça, um campo de futebol para os empregados e até mesmo uma pequena capela particular. Era um paraíso, exatamente como prometido. Mas havia algo inquietante na atmosfera. Os empregados me tratavam com deferência respeitosa, mas evitavam meu olhar direto. Havia tensão subjacente, como se todos estivessem constantemente alerta. Bem-vinda à sua nova casa, minha rainha, disse Alcides, carregando-me no colo pela porta principal. Tudo o que vê é seu. Você é a senhora desta casa. Nos primeiros dias, realmente me senti rainha. Acordava numa ampla cama matrimonial com lençóis de algodão fino. Tomava café numa varanda com vista para jardins de revista. Passava tardes lendo na biblioteca particular ou caminhando pelos jardins elaborados. Mas lentamente, sutilmente, as regras começaram a aparecer. Meu amor, disse numa manhã, uma semana após nossa chegada, acho melhor você não sair sozinha da propriedade. Esta região pode ser perigosa para uma mulher bonita. A princípio não me incomodou. A fazenda era grande e oferecia tantas atividades que mal sentia a necessidade de sair. Mas era o primeiro fio de uma teia que seria tecida com tal habilidade que só perceberia quando completamente enredada. Depois vieram outras regras, sempre apresentadas como cuidado. Não receber visitas sem avisar primeiro. Não telefonar para casa mais de uma vez por semana. Não se envolver com a administração, pois era um trabalho de homem. Cada restrição vinha com beijos, carinhos, explicações amorosas sobre proteção de um mundo cruel. E eu, jovem e apaixonada, interpretava tudo como prova do amor obsessivo que sentia por mim. Foi assim que, aos 17 anos, me tornei prisioneira da minha própria vida de sonho, cercada por muros invisíveis numa prisão de luxo que levaria 3 anos para reconhecer como tal. O homem que me encantara com beleza rústica e poder sedutor revelaria lentamente sua verdadeira face. Um predador que escolhera cuidadosamente sua presa e agora começava o longo processo de quebrá-la, moldá-la, transformá-la naquilo que desejava. Mas essa descoberta ainda estava por vir. Naqueles primeiros meses na fazenda São Benedito, eu ainda acreditava estar vivendo um conto de fadas, sem imaginar que todos os contos têm seus monstros, e alguns monstros são especialmente hábeis em se disfarçar de príncipes encantados. O inferno não tem portões barulhentos, ele se abre silenciosamente, 1 grau por vez, até que não há mais volta. A primeira bofetada veio 3 meses após o casamento. Agosto de 1964, uma tarde quente quando questionei por que não podia visitar mamãe há tanto tempo. Você me questiona? O olhar de Alcides mudou instantaneamente. O homem carinhoso desapareceu, substituído por uma fúria fria que me gelou o sangue. A mão que tantas vezes acariciou meu rosto se fechou e me atingiu com força brutal. Desculpe, sussurrei, tocando a face em chamas. Não quis. Não quis o quê? Me desrespeitar? Sua voz era baixa, controlada, mais assustadora que qualquer grito.
Uma esposa obediente não questiona seu marido. Chorei sozinha no banheiro, olhando meu rosto inchado no espelho. Era só um mal-entendido, eu pensava. Ele estava estressado com os negócios, mas os mal-entendidos se multiplicaram. Quando o telefone tocava e eu atendia, Alcides me arrancava o aparelho das mãos. Quem era? Perguntava com olhos faiscando suspeita. Mesmo sendo engano, eu apanhava por provocar outros homens. As cartas que mamãe enviava desapareciam. Quando perguntei, Alcides dizia com cara de inocente: "Que cartas? Não chegou nada." Mais tarde, descobri que ele as queimava antes mesmo que eu soubesse da existência. O isolamento foi sistemático. Os poucos empregados que se arriscavam a conversar comigo eram demitidos no dia seguinte. Dona Carmen, a cozinheira que se tornara minha única confidente, apareceu na manhã seguinte com o olho roxo e uma mala na mão. "Vai embora, menina", sussurrou enquanto Alcides não via. "Saia daqui enquanto pode." Mas como poderia sair? Não tinha dinheiro próprio. Não conhecia ninguém. Não sabia nem onde estava exatamente. Alcides jamais me deixou aprender o caminho para a cidade. As agressões físicas se intensificaram. Um empurrão quando derramei café. Um tapa quando ri alto demais durante o jantar. Socos quando olhei errado para um dos funcionários. "Você me obriga a fazer isso", ele dizia após cada violência, beijando as marcas que deixara. "Se fosse uma esposa melhor, eu não precisaria te corrigir." Comecei a acreditar. Talvez eu fosse mesmo inadequada, desrespeitosa, provocante. Talvez merecesse as correções. O gaslighting era constante. Alcides negava conversas que tivéramos. "Nunca disse isso", afirmava quando eu mencionava suas promessas. "Você está inventando coisas." Me fazia questionar minha própria sanidade. Aos poucos, parei de falar, parei de perguntar, parei de existir. Durante o dia, vagava pela casa como fantasma. Lia os mesmos livros repetidamente, os únicos que ele permitia. Bordava toalhas que ninguém usaria. Olhava pela janela do segundo andar, imaginando como seria simplesmente caminhar além dos portões. À noite, fingia dormir enquanto ele se aproximava. Aprendi a não chorar, a não resistir. Resistência doía mais, mas algo dentro de mim se recusava a morrer completamente. Comecei a observar padrões. Alcides era mais violento após reuniões misteriosas que aconteciam na propriedade. Homens de terno chegavam em carros pretos, falavam em voz baixa no escritório, partiam antes do amanhecer. Escutei fragmentos: carregamento do porto, delegado comprado, problema resolvido. Percebi que meu marido não era apenas um fazendeiro próspero, era algo muito mais perigoso. E eu, aos 17 anos, era sua prisioneira secreta numa fazenda onde ninguém me procuraria se desaparecesse. Uma noite de setembro de 1966, quando ele voltou bêbado de uma dessas reuniões, me agrediu com selvageria inédita. Acordei no chão do quarto, sangrando, sem lembrar como chegar ali. Foi nesse momento que tomei uma decisão fatal. Começaria a planejar minha fuga. Não sabia que essa decisão selaria meu destino. Que Alcides descobriria meus planos exatamente um ano depois. Que em outubro de 1967, numa noite de lua nova, ele decidiria que sua esposa problemática precisava desaparecer para sempre. Algumas verdades são tão perigosas que conhecê-las é uma sentença de morte. Foi numa madrugada de setembro de 1967 que descobri o segredo que selaria meu destino. Alcides havia viajado para reuniões de negócios em Joinville, deixando a fazenda numa quietude estranha que me deixava inquieta. Não conseguia dormir. Caminhava pela casa quando notei uma fresta de luz escapando por baixo da porta do escritório particular. Aquele cômodo proibido que ele mantinha sempre trancado. A porta estava rachada na madeira e, através da fenda, consegui ver o interior. Meu sangue gelou. Caixas de madeira abertas revelavam garrafas de uísque estrangeiro, maços de cigarros americanos, relógios suíços. Documentos espalhados pela mesa mostravam carimbos oficiais, assinaturas falsificadas, fotografias de navios no porto de Itajaí. Numa parede, um mapa marcado com rotas e datas, nomes de autoridades com valores anotados ao lado. Alcides era contrabandista e, pela extensão do esquema, muito mais poderoso e perigoso do que eu imaginara. Recuei em silêncio, mas já era tarde.
Havia cruzado uma linha invisível. Nos dias seguintes, notei mudanças sutis, o olhar de Alcides me estudando, perguntas aparentemente casuais sobre onde eu andara, o que fizera durante sua ausência. Ele sabia, ou ao menos suspeitava. A confirmação veio numa noite de outubro, quando uma tempestade varria a região. Alcides chegou do escritório com uma expressão que me fez tremer. Você tem sido uma esposa curiosa demais, Noêmia, disse, fechando a porta do quarto atrás de si. Curiosidade pode ser fatal. Não sei do que está falando. Menti, mas minha voz traiu o medo. Não? Puxou uma pistola da cintura. Então por que encontrei marcas de dedos na porta do meu escritório? O cano apontou para meu peito. Minha mão instintivamente voou para o medalhão de prata que mamãe me dera. A única lembrança que Alcides me permitira manter. Por favor, sussurrei. Sou sua esposa. Você é um problema, disse com frieza absoluta. E eu resolvo problemas. O tiro ecoou pela casa como um trovão. A dor foi instantânea, brutal. Caí de costas, sentindo o calor líquido espalhar pelo peito. Alcides me observou por segundos infinitos antes de sair, convencido de que estava morta. Mas o medalhão havia desviado a bala. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Despertei com alguém sussurrando meu nome. Honório, o capataz, me carregava nos braços através da chuva torrencial. Ainda está viva, menina, murmurou. Mas não por muito tempo se ficar aqui. Ele me levou para a casa de Dona Clarice, a parteira da região. Mulher de 60 anos, mãos hábeis que já trouxeram centenas de crianças ao mundo e descobri depois, já salvaram dezenas de mulheres de maridos violentos. A bala pegou de raspão, disse examinando o ferimento. O medalhão salvou sua vida, mas Alcides não pode descobrir que sobreviveu. Durante 2 semanas permaneci entre a vida e a morte na casa simples de Dona Clarice. Ela cuidou de mim com ternura maternal, limpando o ferimento, alimentando-me com caldo de galinha, sussurrando histórias de outras mulheres que havia ajudado a morrer para poderem viver. Noêmia Ferreira morreu naquela noite, disse quando finalmente consegui sentar. Agora precisa decidir quem quer ser. A documentação de Elvira Stoll chegou através de uma rede de mulheres que funcionava nas sombras desde os tempos da escravidão. Viúva de 25 anos, natural de São Paulo, sem família conhecida. Uma identidade construída sobre os ossos de uma vida que nunca existiu. Nunca mais poderá usar seu nome verdadeiro, alertou Dona Clarice. Nunca mais poderá voltar para casa. Elvira é sua única chance de sobrevivência. Na véspera da minha partida para Florianópolis, Honório me trouxe notícias da fazenda. Ele contou para todos que você fugiu com um vendedor ambulante, disse. Fingiu procurar por alguns dias, depois parou. Para ele, você está morta mesmo. Era exatamente isso que eu precisava ser. Quando o ônibus partiu, naquela manhã fria de novembro de 1967, levando Elvira Stoll para uma nova vida, deixei para trás não apenas um nome, mas uma adolescência inteira de terror. O medalhão de mamãe, agora marcado pela bala, permanecia no meu peito como lembrança de que, às vezes, a morte é apenas outro nome para a liberdade. Há verdades que só uma mãe pode carregar, pesadas como pedras no coração, silenciosas como orações não ditas. Durante 22 anos, como Elvira Stoll, vivi a liberdade com gosto amargo na boca. Cada amanhecer em Florianópolis era uma vitória contra Alcides, mas também uma punhalada no peito ao pensar em mamãe. Dona Brígida acreditava que a filha estava morta, e eu a deixara carregar essa dor sozinha. Trabalhava numa pequena confecção no centro da cidade. Alugava um quarto numa pensão modesta perto do mercado público. Era uma vida simples, quase monástica, construída sobre a vigilância constante. Qualquer homem que se aproximasse, qualquer sombra estranha, qualquer notícia sobre contrabandistas me fazia tremer. Mas a saudade de mamãe crescia como uma ferida infectada. Durante as noites insones, imaginava ela cuidando sozinha dos vinhedos, envelhecendo na solidão, carregando a culpa de ter deixado a filha partir para aquele casamento maldito. Foi em dezembro de 1970, véspera do Natal, que tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Voltaria para casa apenas uma vez, apenas para ela, apenas para revelar que sua filha não estava morta. A viagem de ônibus até o Vale do Itajaí durou a eternidade.
Cada quilômetro me aproximava do perigo, mas também da possibilidade de aliviar o coração materno que eu havia despedaçado com minha falsa morte. Chegando ao distrito, caminhei pelas estradas conhecidas durante a madrugada. A propriedade parecia menor, mais antiga. As parreiras estavam bem cuidadas, mas percebi que mamãe havia vendido uma parte das terras, provavelmente para sobreviver sem minha ajuda. Esperei até ter certeza de que ela estava sozinha. Às 5 da manhã, horário que ela sempre acordava, bati na porta dos fundos, 3 batidas rápidas, 2 lentas, como fazíamos quando eu era criança e voltava tarde das brincadeiras. A porta se abriu. Mamãe apareceu de camisola, cabelos mais brancos, rosto mais enrugado. Quando me viu, ficou pálida como se realmente estivesse vendo um fantasma. Noêmia? Sussurrou, a voz quebrando. Sou eu, mamãe, disse, e as lágrimas que havia represado por 3 anos, finalmente, transbordaram. Ela me puxou para dentro, fechou a porta, e por longos minutos apenas nos abraçamos e choramos. Suas mãos tremiam enquanto tocavam meu rosto, como se precisasse confirmar que eu era real. Pensei que você estava morta, soluçou. Aquele homem terrível disse que você havia fugido, mas encontraram sangue, tanto sangue. Contei tudo. A violência de Alcides, a descoberta do contrabando, o tiro, Dona Clarice, a nova identidade. Mamãe me escutou em silêncio, as mãos apertando as minhas, o rosto alternando entre horror e alívio. Por que não me procurou antes? Perguntou quando terminei. Porque era perigoso, porque ele poderia descobrir e me matar de verdade, porque pensei que seria mais fácil para você acreditar que eu estava morta. Fácil? O olhar dela se incendiou. Filha, não há nada fácil em enterrar um filho vivo. Passamos o dia inteiro conversando. Ela me contou sobre as buscas inúteis, os questionamentos da polícia, as noites em claro, orando para que eu estivesse viva em algum lugar. Contou sobre os vizinhos que sussurravam que eu havia procurado por isso, ao me casar com um homem poderoso demais. Nunca acreditei que você tivesse fugido, disse. Conhecia minha filha. Sabia que jamais me abandonaria sem uma palavra. Quando chegou a hora de partir, estabelecemos um código. Uma vez por ano, eu enviaria uma carta assinada como Sua afilhada E, com notícias vagas sobre minha vida. Ela responderia, através da Dona Mercedes, a professora aposentada que ainda visitava a região. Ninguém mais pode saber, alertei. Se alguém descobrir que estou viva, levarei este segredo para o túmulo, prometeu, beijando minha testa como fazia quando eu era criança. Durante 19 anos mantivemos essa correspondência secreta. Suas cartas chegavam através de Dona Mercedes, sempre com notícias sobre a região, os vizinhos, as colheitas. Nas entrelinhas, eu lia o amor maternal que nunca se apagara. Minhas cartas falavam de uma vida que ela nunca conheceria completamente. Como eu vira, me casei novamente, com João, um homem gentil que trabalhava no porto e jamais levantou a voz para mim. Tive 2 filhos que cresceram sem conhecer a avó verdadeira, chamando mamãe de Dona Brígida da região onde a mamãe nasceu. Em 1985, João morreu de um derrame. Os meninos já eram homens feitos. Era a hora de uma nova vida, um novo propósito. Foi quando soube, através de uma carta de Dona Mercedes, que Alcides havia morrido de infarto. O monstro que assombrou meus pesadelos durante 22 anos estava finalmente morto. Agora você pode descansar em paz, escreveu mamãe na primeira carta assinada com o próprio nome desde nossa separação. Mas eu não era mais Noêmia Ferreira. Elvira Stoll havia se tornado mais real que a menina criada entre parreiras. E tinha uma missão: transformar minha experiência em proteção para outras mulheres. Foi só depois da morte dele que tive coragem de voltar. Comprei a fazenda dos herdeiros que mal sabiam o que fazer com aquela terra maldita. E então, aos 44 anos, comecei meu verdadeiro trabalho: transformar o lugar onde Noêmia havia morrido no lugar onde outras mulheres poderiam renascer. Em 1990, abriu o Lar Elvira. O nome da mulher que eu me tornei para sobreviver, agora protege outras mulheres que precisam desaparecer para viver. Apenas uma vez mais me arrisquei a ver mamãe pessoalmente. No mesmo ano da inauguração, ela fez a longa viagem fingindo ser uma antiga conhecida da família que havia me ajudado quando jovem.
Para todos os outros, éramos apenas duas mulheres que haviam se reencontrado após décadas. Só nós duas sabíamos que era uma mãe vendo a filha transformar sua dor em esperança para outras filhas em perigo. Estou orgulhosa da mulher que você se tornou, sussurrou enquanto caminhávamos pelos jardins da propriedade que eu havia transformado em refúgio. Mamãe morreu em 1997, aos 80 anos, de morte natural na própria cama. Não pude estar presente, pois seria arriscado demais. Dona Mercedes me contou que ela partiu em paz, sussurrando meu nome verdadeiro nos últimos momentos. Depois do funeral, Dona Mercedes me entregou uma caixa de madeira que mamãe havia deixado para mim. Dentro, todas as cartas que eu havia enviado durante 19 anos, o medalhão marcado pela bala que ela havia guardado cuidadosamente e uma última carta. Minha filha amada, se está lendo isto, é porque finalmente parti para encontrar seu pai. Durante todos estes anos, carreguei dois pesos no coração, a dor de te perder e a alegria de saber que estava viva. Agora que ambos os fardos foram aliviados, posso partir em paz. Continue salvando outras filhas, continue transformando dor em esperança. Você sempre foi mais forte que qualquer tempestade. Com todo o meu amor, sua mãe que nunca deixou de acreditar. Brígida. Hoje, aos 78 anos, sentada na varanda desta casa que se tornou refúgio para mais de 300 mulheres, posso finalmente contar esta história completa. Mamãe levou nosso segredo para o túmulo, como prometeu. Mas algumas verdades precisam ser contadas para que outras mulheres saibam. É possível sobreviver. É possível recomeçar. É possível transformar o maior trauma em propósito de vida. O Lar Elvira funciona há 34 anos. Centenas de mulheres passaram por aqui, receberam novos documentos, novas identidades, nova chance de viver. Algumas voltaram anos depois para agradecer. Outras simplesmente desapareceram no mundo. E é exatamente isso que deveria acontecer. Porque às vezes, para viver de verdade, primeiro você precisa morrer por completo. E às vezes, o amor de uma mãe é forte o suficiente para carregar o peso de um segredo que poderia ter destruído duas vidas. Vocês querem saber por que decidi contar esta história agora? Porque recebi um telefonema ontem. Uma voz jovem, tremendo de medo. Senhora, me disseram que a senhora ajuda mulheres que precisam desaparecer. E eu respondi, como sempre respondo: filha, você chegou ao lugar certo. Aqui, nós ensinamos que nem todos os mortos estão enterrados e nem todos os vivos estão realmente vivendo. Porque a história de Noêmia Ferreira da Silva, que morreu aos 21 anos para que Elvira Stoll pudesse viver até os 78, não termina comigo. Ela continua a cada mulher que escolhe sobreviver. Ela continua a cada mãe que aprende a guardar segredos que salvam vidas. Ela continua a cada filha que descobre que às vezes é preciso morrer para nascer de novo. E se você está lendo esta história e reconhece sua própria vida nelas, saiba, há sempre uma saída. Há sempre uma nova identidade esperando. Há sempre uma chance de recomeçar. Porque nós, as mortas-vivas, somos especialistas em renascimento. E nossa maior vingança contra aqueles que tentaram nos silenciar é continuar contando nossas histórias, salvando outras vidas, transformando dor em propósito. O telefone está tocando novamente. Mais uma filha precisa de ajuda para morrer e renascer. Esta é minha verdadeira ressurreição. Dar vida a quem já estava morta por dentro.